Olá, eu chamo-me Vitor Neno, sou fotógrafo profissional, sou formador e se estás aqui estás no meu canal de YouTube. Eu hoje trago-te uma proposta ligeiramente diferente daquilo que tenho trazido até então. Tenho mostrado trabalhos meus, tenho mostrado basicamente como é que eu faria hoje determinados trabalhos se tivesse novamente a oportunidade. Mas hoje trago uma proposta ligeiramente diferente. Vamos agarrar e vamos trabalhar distâncias focais, profundidades de campo e vamos ver como é que conseguimos aproveitar as objetivas base de maneira a tirar um bom proveito dessas objetivas, de tipo de uma 1855. Este trabalho foi todo ele fotografado com uma 2470. Eu trago-vos aqui 4 conjuntos de maneira a poder-vos explicar exatamente qual é que é a minha ideia e como é que podem aproveitar ao máximo possível a vossa objetiva. Eu trabalhei com uma EOS R, que é a máquina que eu estou a trabalhar mais neste momento. Trabalhei com 2470, como já disse, a 4, e fiz todo este trabalho com valores fixos, de maneira a que vos pudesse mostrar como é que se faz realmente um bom aproveitamento. No primeiro conjunto que trago de imagens, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma imagem a 24mm, ou seja, 24mm de distância focal. Todas as imagens deste conjunto foram feitas com 1 para 250 avos de segundo, um f9 e um ISO 200. Ou seja, quando nós agarramos e quando nós queremos uma grande profundidade de campo, aquilo que normalmente nós fazemos é nós utilizamos números F altos, ou seja, quanto maior for o número F, na realidade maior é a minha profundidade de campo. Profundidade de campo é a zona aparentemente focada da imagem. Quando eu quero pouca profundidade de campo, aquilo que eu faço é que normalmente agarro e faço Fs baixos. Ora bem, para que de alguma maneira todo mundo possa perceber como é que se faz este aproveitamento, eu agarrei e utilizei um F intermédio, um F9, para vos explicar este trabalho. Nesta minha primeira fotografia eu tenho uma 24mm, ou seja, 24mm, e como vocês podem ver, ou seja, aqui, digamos, a minha videira vai ser o meu motivo principal, vai ser o motivo onde eu vou fazer, digamos, a minha focagem. E nesta minha segunda fotografia eu tenho, digamos, a 44mm. Como vocês podem ver, já se nota bem aqui sim o desfocado aqui na zona das oliveiras, coisa que também se nota aqui. Se nós olharmos com cuidado, também se nota que realmente elas estão desfocadas. Mas pronto, aqui a 44mm nota-se muito melhor. E conforme eu aumento a minha distância focal, neste caso aqui uma 64mm, aquilo que acontece é que eu ainda noto mais esta zona toda de desfoque atrás do meu motivo principal. Ora bem, quando passo para 70, de 64 para 70 não é assim uma diferença tão grande, mas vai-se notar aqui realmente alguma mudança no aspecto da minha fotografia. E agora quero que vocês olhem com atenção, porque a partir do momento em que eu tenho uma 24-70, eu chego a 70, faço o zoom máximo e basicamente eu não tenho mais zoom para fazer. Então existe uma coisa que na realidade que se pode utilizar e que me vai ainda dar mais o aspecto de uma profundidade de campo ainda mais curta, que é, na realidade, o eu aproximar-me mais do meu motivo. Ou seja, quando eu me aproximo mais do meu motivo, eu acabo por esmagar ainda muito mais, acabo por encurtar a distância, ou encurtar a distância esmaga ainda muito mais, digamos, a minha profundidade de campo. E reparem, quanto mais eu me aproximar, na realidade, maior será o desfoque por trás do meu motivo principal, que neste caso é aqui a minha videira. Ok? Neste segundo exemplo que eu tenho aqui, eu quero-vos chamar a atenção de que todas estas fotografias foram feitas exatamente com os mesmos valores de fotometria, e foram todas elas feitas com distância focal de 70mm. Ou seja, nesta primeira fotografia, reparem que, sim senhora, eu tenho já a zona desfocada de fundo, mas há aqui outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção e que a maior parte das vezes o pessoal, quando está, digamos, na sua parte de iniciação, acaba por se esquecer muito, que é os seus fundos, exatamente como gerir os fundos.
os fundos são quase tão importantes como o nosso primeiro plano. Reparem que neste caso eu tenho aqui a videira, mas a videira quase que serve de suporte à base das oliveiras, o que faz com que a fotografia na realidade fique aqui um bocado estranha, no mínimo. Nesta segunda fotografia, ou seja, eu crio uma aproximação, mas ao criar também uma aproximação, acabo por fazer com que a videira pareça relativamente mais baixa e que fique, digamos, no meio do terreno, que faz com que, esteticamente, para mim, esteja muito mais equilibrada a fotografia. A partir daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar e vou continuar a aproximar-me da minha videira, e quanto mais eu me aproximar da minha videira, se vocês repararem, maior é o meu destaque em relação ao fundo. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Que é uma coisa que é também ela especialmente importante, que é o ângulo com que nós vamos agarrar e vamos abordar o nosso tema. Eu vou, a partir daqui, eu vou começar a rodar neste caso, sobre a videira, e vou fotografar de ângulos mais baixos e mais altos para que vocês consigam perceber das diferenças enormes que a própria fotografia vai ter. Reparem que nesta fotografia eu acabo por ter já uma grande confusão aqui digamos, na parte de cima. Este próprio verde acaba por competir com o verde da videira, que é neste caso o meu motivo principal. Quando eu agarro e quando eu me baixo ligeiramente, aquilo que vai acontecer é que eu começo a colocar a videira já na zona de céu, e ao colocar a videira na zona de céu, eu acabo por lhe dar um destaque completamente diferente. Ou seja, não tenho basicamente nada que lhe faça competição. Tenho um fundo uniforme, e esse fundo uniforme acaba por me equilibrar bastante a fotografia. Da mesma forma que, se eu agarrar e se eu passar, digamos, ganhar um ângulo superior sobre a videira, metendo-a, neste caso, contra o chão, acabo por também ter uma fotografia toda ela muito mais tranquila e dá muito mais destaque ao meu motivo principal. A partir daqui, aquilo que eu vou fazer é eu vou rodar, neste caso, para a minha esquerda, e ao rodar para a minha esquerda vou começar, reparem que tenho logo, a videira é exatamente a mesma, reparem que aqui ela tem um destaque completamente tem um destaque enorme, e aqui ela acaba por se começar, digamos, a não destacar tanto, ao ponto de que, quando eu estou mesmo frente a ela, acaba por não ter destaque realmente nenhum. Isto é uma coisa que eu vejo muito o pessoal a fazer, que é não procurar o ângulo que seja mais correto para fotografar. Rodando mais para a esquerda, aquilo que vai acabar por acontecer é que ela vai começar a ganhar um bocadinho mais de destaque, até ao ponto em que agarra e digamos que eu vejo com a extensão que via exatamente do outro lado. Sendo que uma coisa que é bastante importante é, na realidade, os fundos. Continua a ser a questão dos fundos, e isto é uma coisa que muitas vezes eu não vejo o pessoal a fazer, e acaba por ter depois fundos muito confusos que acabam por não dar o devido destaque àquilo que querem fotografar. Eu aqui utilizei a videira como um exemplo, porque basicamente era aquilo que tinha mais à mão, e isto foi tudo material que eu tive que fotografar exatamente para fazer este vídeo. Aqui, nesta fotografia, eu quero chamar a atenção para outra coisa que eu também, muitas vezes, tenho muita dificuldade em ver o pessoal a fazer, que é o ângulo com que nós fazemos a nossa fotografia. Às vezes parece que o pessoal tem um certo medo de se baixar ou de se levantar, ou de fotografar num ângulo superior ou inferior, ou chegar-se mais para a esquerda ou mais para a direita. Neste conjunto destas três imagens, em que aqui eu agarro e faço um para 250 avos de segundo, um f14 e um ISO 200, aquilo que eu vou agarrar e que eu vou fazer, eu vou trabalhar em alturas completamente diferentes. Ou seja, isto, uma altura ligeiramente acima da minha cabeça, digamos a altura mais ou menos normal, ou seja, já não é uma altura normal, mas é uma altura mais ou menos normal, e aqui assim um ângulo baixo. Se vocês repararem, existe uma diferença enorme entre a primeira fotografia e a última fotografia, sendo que todas elas foram fotografadas a 70mm e acabam por ter perspectivas completamente diferentes, acabam por ter, as fotografias acabam por ser completamente diferentes. Tenho aqui outro exemplo, que é basicamente a mesma coisa que eu fiz com o 70mm, só que neste momento eu fiz com o objetivo A24. E se vocês repararem, aquilo que acontece é que, entre esta primeira fotografia, em que eu utilizo um ângulo muito baixo, ou seja, possivelmente joelho no chão,
E aqui começo a levantar, levanto mais um bocadinho e aqui estou a trabalhar com a máquina superior à minha cabeça. Reparem que existe uma diferença enorme entre esta última fotografia e esta primeira fotografia que eu vos mostrei. Então reparem, concluindo no meio disto tudo, aquilo que eu vos quero agarrar e que vos quero dizer é que é bastante importante, a partir do momento em que vocês fazem a vossa fotometria, ou seja, em que vocês acertam os valores que acham que são os corretos para fazer a vossa fotografia, é bastante importante que vocês, a partir daí, comecem a pensar o que é que querem fazer do motivo que têm à vossa frente. Ou seja, que utilizem a vossa distância focal, que utilizem a aproximação ao vosso motivo em função daquilo que vocês querem ou daquilo que vocês não querem e que não esperem que, basicamente, com o F4 ou com o F5.6 façam os milagres todos. Aproximem-se do vosso motivo. Muitas vezes aquilo que acontece é que todas as objetivas têm uma distância mínima de focagem, ou seja, há uma distância mínima que vocês têm que respeitar. E se vocês se aproximarem muito do motivo, basicamente deixam de conseguir fazer a focagem, partindo do pressuposto que estão a fazer focagem em autofocos. Mas vão chegando para trás até conseguirem novamente a focagem e basicamente descobrem qual é que é a distância mínima de focagem da vossa objetiva. A partir desse momento, que já têm aquilo que basicamente vocês querem para a vossa imagem, comecem a olhar para os fundos e comecem a ver os fundos que, tanto desfocados, acabam por fazer muita competição à vossa imagem. E nunca se esqueçam que os fundos também fazem parte da imagem e isso acaba por fazer com que a vossa imagem possa ser uma coisa completamente diferente daquilo que muitas vezes vocês tiram sem se aperceberem. Era basicamente isto que eu tinha para vos dizer e espero que tenham gostado deste vídeo, espero que subscrevam o canal se assim o entenderem e vamos se ver em breve. Obrigado.